está começando o Vida Sustentável. Entramos num período considerado mais chuvoso no norte do estado. E este ano presenciamos também chuvas torrenciais em outras regiões, como em Picos. Houve desastre com mortes. Por que então há municípios sofrendo com a perda de safras e cursos d'água esgotados no fenômeno conhecido como seca verde? Confira agora a explicação. Sara Cardoso, ela é coordenadora da Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, é também climatologista e tem feito já uma vistoria em vários municípios, trazendo esse relato para a gente, esse diagnóstico, infelizmente, do fenômeno da seca verde, né? Já foram 13 municípios, é isso, Sara? Isso, nós visitamos 13 municípios do centro-norte, sudeste e norte do estado do Piauí. E nós identificamos essa seca verde, que tem como característica uma vegetação verde, onde dá a impressão visual de que a chuva está regular, mas os recursos hídricos se apresentaram escassos e os pequenos produtores relataram perdas das suas primeiras produções e uma evolução tardia de outras que eles fizeram após essas primeiras perdas. Na verdade, a chuva ela não foi suficiente para nutrir o solo, para dar a umidade necessária para o desenvolvimento dessas plantas. Exatamente. E aí se pergunta por que a gente vê essa vegetação verde. É típico do semiárido, nas primeiras chuvas, elas saírem do estado de dormência, que é quando ela fica sequinha, né? E aí tudo fica verde, aí dá uma impressão visual de que tá bom. Mas quando você vai analisar o solo ainda continua seco, os recursos hídricos escassos, as produções agrícolas, né, essas manipuladas, elas não conseguem se desenvolver, né, de maneira correta para o esperado naquele momento. Seu Francisco mora em Itaueira, na microrregião de Floriano, sudoeste do Piauí. A seca verde afetou a produção de mel de abelhas, pastagem e lavouras. A gente planta milho, arroz, feijão, criar abelha, criar a criação de bode, ovelha. E todas essas atividades estão sendo prejudicadas através da seca. A plantação, por exemplo, desse lado esquerdo, eu já plantei a terceira vez. Desse lado aqui, plantei 2 vezes. A água também está secando dos açudes, dos riachos. O que justifica? Olha, nós tivemos aí, em virtude das mudanças climáticas, que já é um fato, alterações de alguns sistemas, né? Esses sistemas trouxeram bloqueios, né, atmosféricos que impediram a entrada de umidade no momento que a gente esperava. Outros sistemas que deveriam trazer umidade ficaram estacionados em outros pontos, né, dessa região do hemisfério sul. E aí a gente observou uma irregularidade na chuva, né? Ou seja, chovia um dia e 15 não. E também uma irregularidade espacial. Chovia em alguns pontos do município e outros não. Em um mesmo município? Exatamente. Um exemplo que eu posso estar dando, né? E aí o que a população fala é, por exemplo, Picos, que choveu bastante, teve aquela problemática toda em virtude da chuva. Mas uma chuva só, por mais que ela venha com muitos milímetros, ela não acaba com a seca. No semiárido, infelizmente, isso já é comum, Sara. Agora surpreende, de repente, a gente observar municípios mais ao norte, até no litoral, que estão enfrentando também isso, né? Exatamente. O que a gente observou em Cajueiro da Praia, Caraúbas, no litoral, Luiz Corrêa também nós observamos isso, Cocal, nós observamos isso. Tem a influência da maritimidade, né? Então a gente esperava que tivesse uma maior umidade, mas isso não foi visto, né? Os relatos dos nossos observadores de seca, que eles inclusive são treinados para fazer isso, né? Tivemos esse relato de perda de algumas produções, como a de mandioca, né?
eles falaram que é comum às vezes acontecer, mas que foi super rápido. E a evolução também de outras produções que estão lentas demais, a do milho, né? Às vezes ele chega a 20 centímetros do solo e seca. No caso desses municípios mais ao norte, março e abril são meses que chovem mais. Pode haver uma recuperação ou não? Bom, o que foi perdido não tem como rever, né? Agora eles vão seguir o cronograma de plantio deles, né? Agora eles vão começar a produzir o milho, que já deveria estar próxima à colheita, né? Algumas outras produções eles estão investindo, que foi o que a gente ouviu de relato dos nossos observadores, que são grãos que eles acham que são mais resistentes para esse momento. A criação também, eles estão criando mais a galinha, essas coisas, estão substituindo em virtude disso. Mas tem sim essa possibilidade dessa maior regularidade das chuvas em março e abril, e pode, né, colaborar sim para a evolução desse plantio. Como é que fica também a questão da perspectiva a médio prazo, para os meses mais quentes do ano, diante de uma seca verde logo agora? Bom, nós vamos fazer uma nova visita agora, mais 4 rotas que vão englobar aí os municípios do sudoeste piauiense, para localizar quem está nos assistindo, de Floriano abaixo, né, até o extremo sul. A expectativa que a gente tem, avaliando isso, é que nós teremos um agravamento da seca, né? Nós trabalhamos com a observação da seca e a análise do mês anterior. Mas em virtude disso que a gente observou agora, a seca fraca, ela deve permanecer, mesmo na estação chuvosa, em alguns municípios do estado do Piauí, em fevereiro e em março. E aí a gente tem essa perspectiva do agravamento dessa seca em algumas áreas, principalmente sudeste, né, em virtude do que a gente está observando no período chuvoso deles. Por mais que estejam acontecendo chuvas, essa seca ainda permanece. Então, a perspectiva é que nesse ano a gente observe aí seca grave novamente em algumas áreas do estado do Piauí. Inclusive, houve relatos em Itaueira, né, da perda da produção da abelha. Que isso é um ponto que na nossa análise já leva, inclusive, a possibilidade de uma seca excepcional. Só que isso a gente precisa analisar com mais cautela. Situação difícil, hein, pessoal? Esperar para que chova mais, pelo menos neste mês e também no mês de abril. E nós temos uma boa notícia para quem já trabalha pela sustentabilidade aqui na capital. Seja empreendedor, cooperativa, instituição sem fins lucrativos ou uma pessoa física. A Agenda Teresina 2030 está desenvolvendo o PSA, Programa de Pagamento por Serviços Ambientais, a partir de um prêmio internacional. Eu conversei sobre o assunto com o coordenador Leonardo Madeira. O que é esse programa? Teresina participou de um concurso nacional em 2024. Foi a única capital selecionada, né, dentro desse processo competitivo, desse processo de seleção, para receber um grant, né, um prêmio no valor de $17 mil. Na época, nós apresentamos o case do Lagoso Norte, né, como um case de adaptação, né, de resiliência, porque eles queriam algo nesse sentido. E Teresina foi selecionada, tivemos acesso a outras instituições que estão gerenciando esse fundo. Então, nesse momento, acompanhando o nosso trabalho, nós temos a plataforma Urban Shift, nós temos uma instituição enorme chamada C40, que é uma instituição que tem grande relevância global. E depois de muitos estudos, muitas análises, nós definimos, né, implementar em Teresina uma política inovadora, uma política de pagamento por serviços ambientais. Então essa é a primeira política, né, da história da capital nesse sentido. O que significa? Pagamento por serviços ambientais é um mecanismo financeiro que busca remunerar pessoas e organizações que prestam serviços ambientais. Ou seja, qualquer empresa ou instituição, uma organização, uma cooperativa, por exemplo, que faz gestão de resíduos sólidos, né, a gente vai ter condições agora de remunerar essas pessoas, que faz a compostagem, por exemplo. Nós temos aqui uma organização que faz o plantio de árvores. O Brasil já tem uma política nacional de pagamento por serviços ambientais aprovada em 21. Então, Teresina, no ano de 25, deve ter a sua política
né, para nortear esse novo mecanismo aqui na nossa capital. Seria uma compensação para quem já tem esse olhar voltado para a sustentabilidade. Exato. Então você pode ter recursos públicos e privados aplicados, né? O poder público ele vai ter um mecanismo no qual ele vai poder remunerar pessoas e organizações por relevantes serviços ambientais, né, que são prestados em Teresina. Vamos pensar na situação das catadoras, né, de materiais recicláveis aqui na capital. Então, hoje o município tem, digamos que, uma dificuldade legal para fazer esse tipo de remuneração, mas esse mecanismo ele vem criar, ele vem facilitar justamente isso, né? O poder público poder remunerar grupos como esses que já prestam relevantes serviços, né, à nossa capital, Teresina. Agora, essa remuneração ela viria de que forma? Redução de tributos? Como que se daria? É possível, a gente vai fazer um estudo de viabilidade, né? Foi contratada uma consultoria formada somente por mulheres. Essa seleção foi feita pela Prefeitura de Teresina, juntamente com o C40 e a plataforma Urban Shift, e chegamos nessa consultoria chamada Climática, né? Uma consultoria formada somente por mulheres que tem muitas experiências já no Brasil nesse mecanismo. Então, nós vamos fazer uma avaliação aqui na capital, da nossa legislação tributária, da nossa legislação fiscal, e nós vamos compreender de que forma a gente tenha algo que possa beneficiar quem está lá na ponta prestando serviço, mas também que possa beneficiar aquela pessoa que está patrocinando a atividade. E essas consultorias é quem faz a gestão do recurso. Então, o recurso ele não é transferido para a conta de Teresina. Nós, servidores, a própria prefeitura como um todo, a gente não tem acesso, né, ao dinheiro. O recurso é todo gerenciado externamente, porém nós temos ali condições de dizer no que nós queremos gastar. O fundo ele tem uma política, por exemplo, esse fundo que vai financiar a política de pagamento por serviços ambientais, eles têm um foco em adaptação climática, resiliência e mitigação climática, ou seja, é uma agenda voltada para o clima. Ou seja, você tem como dizer onde e como vai ser usado, Exato. Mas tem que ser dentro desses critérios estabelecidos pelo fundo. Exatamente, pelo fundo. Nós teremos um mecanismo que vai nortear a aplicação desse recurso de forma segura, né? Não só para quem está pagando, mas também para quem está recebendo, para quem está gerenciando isso. Então é um mecanismo que vem regular, que vem nortear as ações e que vem de fato garantir que esse recurso seja aplicado da melhor forma possível e que traga o resultado que a gente deseja para a capital. Esse cronograma já foi definido? Já foi definido. Em qual etapa nós estamos? Estamos agora no momento de definição de ações do plano de trabalho. A gente espera entregar para Teresina a minuta do projeto de lei já no mês de junho. Então, em junho, em alusão, né, ao Dia Mundial do Meio Ambiente, em comemoração, na verdade, esse dia tão importante, a gente deve estar entregando para a cidade não só todo o mecanismo dentro de um manual, dentro de um relatório robusto, mas também um projeto de lei que o município deve apresentar à Câmara de Vereadores, né, para que a gente possa tramitar e aprovar a primeira política municipal de pagamento por serviços ambientais aqui da capital. E se você também já faz algo pela sustentabilidade do nosso planeta, quer aprender, tirar dúvidas ou conhece alguém com iniciativas de preservação do meio ambiente, entre em contato comigo pelo Instagram. O perfil é o Gorete Santos Flores. Não só pense, ajude a transformar e a gente se vê no próximo programa.